O milionário fica em choque ao ouvir a menina dizer: "Eu não posso voltar para casa." A noite caía em São Paulo, e as luzes da cidade piscavam como estrelas perdidas no caos. As festas eram o refúgio de Ricardo, o milionário que, após a trágica morte de sua esposa, se afundou em um mundo de excessos e negócios. Ele estava longe de ser um homem feliz, mas as taças de champanhe e as batidas eletrônicas pareciam anestesiar sua dor. Nada fazia sentido, mas isso pouco importava. Ele se sentia como um fantoche em uma festa, cercado por rostos vazios e risadas forçadas. Naquela noite, o impulso o levou a visitar um abrigo de crianças. Era um lugar simples, com paredes desgastadas e janelas embaçadas, que exalava uma mistura de esperança e desesperança. Ricardo se sentia deslocado, mas mesmo assim se aventurou pelas salas, ouvindo risadinhas e sussurros. Mas então, algo chamou sua atenção. Uma menina de grandes olhos tristes, Ana, estava sentada sozinha em um canto. Sua expressão tão profunda e pesada que parecia que o próprio mundo a pressionava. Quando Ricardo se aproximou, quase como se estivesse hipnotizado, ouviu a menina pronunciar, com uma voz suave: "Eu não posso voltar para casa." Era uma frase simples, mas carregada de dor. O coração endurecido de Ricardo deu um salto. Ele conhecia aquela sensação de não pertencer a lugar algum. A frase ecoou em sua mente, martelando suas entranhas. O que poderia ter acontecido de tão terrível? Ele puxou uma cadeira e se sentou ao lado dela. "Por que não pode voltar?" perguntou, a curiosidade misturada a uma nova inquietação. Ana olhou para ele, e em seu olhar havia uma tempestade de emoções que Ricardo nunca havia encontrado antes. Ele queria entender, e de repente, suas próprias feridas, que ele pensava estar guardadas a 7 chaves, começaram a se abrir. Enquanto Ana falava, revelações assustadoras começaram a surgir. Um pai ausente, uma mãe que sumiu, e segredos enterrados em promessas não cumpridas. À medida que as palavras dela enfeitavam o ar, uma sensação de culpa tomou conta dele. Ele estava tão ocupado com suas festas, seus negócios, que não percebeu as crianças ao seu redor, abandonadas e invisíveis. Ricardo se permitiu sentir tristeza, compaixão e até mesmo um fio de esperança. Mas a atmosfera estava longe de ser segura. No dia seguinte, um telefonema inesperado trouxe à tona um antigo sócio, envolvidos em esquemas sombrios e traficando crianças. A sombra de Ricardo se agrava conforme ele percebeu que Ana estava agora em perigo. As revelações sobre seu passado, ligando-o a uma rede de corrupção, criavam uma balança de emoções. A menina não era apenas uma desconhecida, mas a filha de um amigo falecido. Ela era um pedaço do passado que ele havia enterrado. A urgência da situação o forçou a questionar até onde ele iria para protegê-la. Estava decidido a enfrentá-los, mas como um homem tão perdido poderia resgatar outra alma? Entre a dor e a possibilidade de redenção, a escuridão envolvia Ricardo.
O futuro de Ana estava em jogo, e o tempo estava se esgotando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O que Ricardo não sabia era que o telefonema tinha um propósito ainda mais assustador. Enquanto sua mente girava em torno da ideia de proteção, o telefone vibrou em seu bolso. A tela estava chamando. Ele hesitou, mas acabou atendendo. Ricardo, precisamos falar. É sobre a Ana. A voz do sócio ecoou com um tom carregado de seriedade. O estômago de Ricardo se quebrou. Instintivamente ele se levantou, afastando-se da sala cheia de sorrisos fabricados e música ensurdecedora. Sobre o quê? Ele quase gritou, preocupado. O sócio hesitou. Isso só intensificou a ansiedade de Ricardo. Fala logo. Ana não é só uma garotinha perdida. Ela é mais do que você imagina. A voz foi abaixando, mas o impacto daquelas palavras o atingiu como uma rajada de vento gelado. Ela tem um valor, uma conexão. Conexão? Com quem? Com o quê? Ricardo não conseguia pensar claramente. O que ele queria de fato era voltar para a menina, protegê-la de tudo. Mas as palavras de seu sócio agora criavam uma sombra de uma verdade que ele não estava pronto para enfrentar. Com você, e é melhor que você receba isso quanto antes. E com isso, a ligação foi cortada. Um frio percorreu a espinha de Ricardo. Ele sabia que precisava voltar a Ana. Mas havia um peso imenso se formando em seu peito. O que ela representava além do que já sabia? Apressou-se pelas ruas de São Paulo. As luzes da cidade pareciam piscar em uma dança macabra. Quando chegou ao abrigo, não encontrou mais a menina sozinha no canto. Um pânico começou a consumir seu coração. Ele correu pela instituição, chamando por ela, mas o lugar estava numa agitação estranha. As crianças estavam sendo reunidas, as vozes eram apressadas. E então uma mulher surgiu. Sua expressão era sombria, um misto de determinação e medo. Você, Ricardo, ela o chamou pelo nome. Seu coração parou. Você precisa ir. A urgência em sua voz parecia tirada de um filme de ação. Estão atrás dela. Ana, é um jogo de xadrez e as peças estão se movendo. Quem está atrás dela? Ricardo sentiu o temor crescendo. Ele precisava de respostas, mas ao mesmo tempo temia o que poderia ouvir. Lá fora, são pessoas poderosas. Tudo o que você tomou como certo, o valor que você acha que tem, está em perigo. A Ana é a chave de algo maior, algo muito mais sombrio. A mulher falava rápido, quase como se quisesse transmitir uma verdade antes que fosse tarde demais. O cérebro de Ricardo, já tão confuso, começou a girar. O que era isso? Ela não era apenas uma garotinha perdida, mas um elo em um jogo que ele não compreendia. A cada palavra, uma nova camada de mistério
se desdobrava diante dele. A conexão com seu passado, a sombra do sócio, o valor dela. Tudo era uma teia de intrigas que ligava seu presente ao seu passado. Tem que levá-la. Senão, vão fazer algo terrível, ela gritou, e o pânico se espalhou em seu olhar. De repente, gritos ecoaram do lado de fora. O clima mudava, e um pressentimento de que tudo estava prestes a se concretizar se instalou. Ricardo olhou ao redor, sentiu a pressão e a urgência tomar conta dele. A ideia de perder Ana tornou-se uma realidade palpável. Com um nó na garganta, ele lançou um olhar decidido para a mulher. Onde ela está? As palavras dela, assim como a situação, deixaram tudo em suspense. O futuro de Ana e o seu próprio destino agora se entrelaçavam em um jogo impensável. Ele não sabia o que encontraria, mas precisava descobrir. O tempo e a verdade estavam se esgotando. Ricardo não hesitou. Onde ela está? Urgência na sua voz cortava o ar como uma faca. Ele sentiu a adrenalina subir em seu corpo e a mulher, num desespero nos olhos, apontou para uma porta nos fundos do abrigo. Rápido! Ela pode estar! A frase dela foi interrompida por um grito ensurdecedor que atravessou o ambiente, reverberando em seu peito. Ricardo não teve tempo para questionar. Ele correu em direção à porta, sua mente girando com as possibilidades. Ana era apenas uma garotinha, como um raio de sol em meio à escuridão da sua vida. Não poderia deixá-la. Ele arrombou a porta e se deparou com um corredor escuro. As luzes piscavam, quase em um aviso, e o som de passos apressados contrastava com o silêncio pesado que o envolvia. Onde estavam todos? Corações acelerados? Ou estavam tão acostumados a ver o terror que nada parecia importar? Ao mesmo tempo, a sensação crescente de que algo terrível estava prestes a acontecer tomou conta dele. Ana! Sua voz ecoou nas paredes frias, mas não obteve resposta. No fundo do corredor, uma luz fraca brilhou. Ele foi em sua direção. O coração batia descontrolado, como um tambor, e de repente ele viu um grupo de pessoas em frente a uma porta. Não eram crianças, mas homens e mulheres com olhares predatórios. Ele parou, a visão turva. Zangados, eles olhavam para o interior e algo dentro dele gritou. O que eles estavam fazendo ali? Saia da frente, Ricardo! Gritou a mulher novamente, agora ao seu lado. Ele sentiu que a urgência não era só para proteger a menina. Era sobre ele também. Eles estão aqui para ela. Mas o que ele não percebia era que era tarde demais. Antes que conseguisse processar as palavras dela, sentiu um puxão na sua camisa. Um dos homens, de cara imponente e olhos frios, estava diante dele. Você não deveria ter se metido nisso, disse ele com um sorriso desdenhoso. Ricardo ficou em choque. O homem estava claramente à frente de um grupo que ele nunca imaginou estar conectado a ele. Por que você está aqui? Ricardo perguntou, a voz falhando, o nó na garganta se apertando. Deixa Ana em paz. Mas o homem apenas riu, um som cruel que ecoou pelo corredor. Você realmente não sabia? Ana é mais do que uma garotinha perdida. Ela é a peça-chave do nosso jogo. Ricardo sentiu a realidade despencar como um castelo de cartas. As palavras desse homem ressoavam um eco profundo no seu coração. Ele não poderia ser a chave,
Não poderia. O que você quer dela? Você está tão cego, amigo. O seu sócio, aquele que você achou que era seu aliado, está no meio disso tudo. Ana não é só uma criança abandonada. Ela é um ativo que pode gerar um lucro gigantesco. E você, Ricardo, também faz parte disso. As palavras batiam como um martelo em seu peito. Não! Ele balançou a cabeça, como se quisesse negar a realidade que se apresentava diante dele. Isso não pode ser verdade. O homem se aproximou ainda mais, seu olhar penetrante endurecendo. Você vai ter que escolher de que lado está. Podemos trabalhar juntos. Ou você pode ficar fora do caminho e ver o que acontece com a garotinha. Uma onda gelada percorreu suas veias. Ele percebeu que todas as suas decisões até então tinham sido embasadas em um entendimento distorcido do que verdadeiramente estava acontecendo. Ricardo precisava saber a verdade sobre seu passado, sobre o que liga Ana a ele e, mais importante, o que estava sendo tramado ali. Ele virou-se rapidamente para a mulher que o havia guiado até ali. "Eu preciso encontrá-la!" gritou. A mulher acenou afirmativamente, mas a expressão em seu rosto falava de um conhecimento que ele não entendia. "Vamos, mas esteja preparado, pois você pode descobrir coisas que não gostaria de saber." Enquanto eles se moviam, Ricardo sentia que cada passo se tornava mais pesado. O que mais havia por trás da conexão deles? O tempo estava acabando, e a verdade estava prestes a ser revelada de uma maneira que ele jamais poderia imaginar. E na escuridão daquele corredor, ele percebeu: tudo o que havia construído em sua vida podia ser destruído em um instante. Cada resposta trazia novas dúvidas, e a vida de Ana agora dependia dele de um jeito que ele nunca quis. Ricardo não hesitou. Onde ela está? A urgência, na sua voz, cortava o ar como uma faca. Ele sentia a adrenalina subindo pelo corpo, e a mulher, com um desespero nos olhos, apontou para uma porta nos fundos do abrigo. "Rápido! Ela pode estar..." Foi interrompida por um grito ensurdecedor que atravessou o ambiente, reverberando em seu peito. Sem pensar, ele arrombou a porta e se deparou com um corredor escuro. As luzes piscavam, quase como se quisessem avisá-lo do que estava prestes a acontecer. E o som de passos apressados contrastava com o silêncio pesado que o envolvia. Onde estavam todos? Será que o terror tomara conta daquelas crianças? "Ana!" Sua voz ecoou nas paredes frias, mas não obteve resposta. No fundo do corredor, uma luz fraca pulsava. Ele foi em direção a ela. O coração batia descontrolado, como se tentasse escapar do peito. De repente, ele avistou um grupo de pessoas em frente a uma porta. Não eram crianças, mas homens e mulheres com olhares predatórios. Ele parou, o estômago se agitando. O que eles estavam fazendo ali? "Saia da frente, Ricardo!" gritou a mulher ao seu lado. Ele sentiu que a urgência não era só para proteger a menina. Era sobre ele também. "Eles estão aqui para ela." Mas antes que ele conseguisse processar as palavras dela, sentiu um puxão na camisa. Um dos homens, com o rosto marcado e os olhos frios, estava diante dele. "Você não deveria ter se metido nisso", disse. Um sorriso sarcástico no rosto. Ricardo ficou em choque. O homem estava claramente à frente de um grupo
que ele jamais imaginou que poderia estar conectado a ele. "Por que você está aqui?" Ricardo perguntou, a voz falhando, o nó na garganta se apertando. "Deixa a Ana em paz." O homem apenas riu, um som cruel que ecoou pelo corredor. "Você realmente não sabia? Ana é mais do que uma garotinha perdida. Ela é a peça-chave do nosso jogo." Ricardo sentiu a realidade despencar como um castelo de carpas. "O que você quer dela?" "Você tá tão cego, amigo. O seu sócio, aquele que você achou que era seu aliado, está profundamente envolvido com isso. Ana não é só uma criança abandonada. Ela é um ativo que pode gerar um lucro gigantesco. E você, Ricardo, também faz parte disso." As palavras batiam como um martelo em seu peito. "Não!" Ele balançou a cabeça, como se quisesse negar a verdade. "Isso não pode ser verdade." O homem se aproximou, seu olhar penetrante endurecendo. "Você vai ter que escolher de que lado está. Podemos trabalhar juntos, ou você pode ficar fora do caminho e ver o que acontece com a garotinha." Uma onda gelada percorreu suas veias. Ricardo percebeu que todas as suas decisões estavam baseadas em um entendimento distorcido do que estava acontecendo. Ele precisava saber a verdade sobre seu passado, sobre a conexão estranha que existia entre ele e Ana. Nesse momento, a mulher que o guiou sentiu a necessidade de intervir. "Você não pode fazer isso, Ricardo. Se você se aliar a eles..." Ela começou, mas foi interrompida por um estrondo na porta. Alguém entrava com força, e a luz fraca do corredor se foi. "Não temos tempo," a mulher disse, puxando Ricardo na direção oposta. Mas antes que pudessem escapar, um grito aterrorizante ecoou pelo prédio. Era Ana, um misto de dor e desespero. "Ana!" ele gritou, agora em pânico. Então, a mulher virou-se para ele com uma expressão que fez seu coração estagnar. "Eu sinto muito, Ricardo, mas eu sou a sua irmã." Um silêncio pesado caiu na sala. Ele ficou paralisado. Ela? A irmã que ele acreditava ter perdido? Como é possível? Você está viva? A boca de Ricardo estava seca e sua mente girava. O que isso significava para tudo e todos ao seu redor? O passado que ele pensou que sabia estava se desfazendo em fumaça. "Temos que ir agora. Eles virão atrás de nós. E você precisa entender que não só Ana está em perigo, mas você também." O tempo estava esgotando e as revelações estavam apenas começando. Ele olhou para a porta, o grito de Ana ainda ecoando em seus ouvidos. O que mais estava por vir? Tudo que ele tinha acreditado até então estava mudando. Os laços que pensava serem simples eram uma teia de enganos. O que mais ele precisava descobrir antes que fosse tarde demais? Ricardo não hesitou. Onde ela está? A urgência na sua voz cortava o ar como uma faca. Ele sentia a adrenalina subindo pelo corpo e a mulher, com desespero nos olhos, apontou para uma porta nos fundos do abrigo. "Rápido! Ela pode estar..." Foi interrompida por um grito ensurdecedor que atravessou o ambiente, reverberando em seu peito. Sem pensar, ele arrombou a porta e se deparou com um corredor escuro. As luzes piscavam, quase como se quisessem avisá-lo do que estava prestes a acontecer. E o som de passos apressados
contrastava com o silêncio pesado que o envolvia. Onde estavam todos? Será que o terror tomara conta daquelas crianças? Ana! Sua voz ecoou nas paredes frias, mas não obteve resposta. No fundo do corredor, uma luz fraca pulsava. Ele foi em direção a ela. O coração batia descontrolado, como se tentasse escapar do peito. De repente, ele avistou um grupo de pessoas em frente a uma porta. Não eram crianças, mas homens e mulheres com olhares predatórios. Ele parou, o estômago se agitando. O que eles estavam fazendo ali? Saia da frente, Ricardo! Gritou a mulher ao seu lado. Ele sentiu que a urgência não era só para proteger a menina. Era sobre ele também. Eles estão aqui para ela. Mas antes que ele conseguisse processar as palavras dela, sentiu um puxão na camisa. Um dos homens, com o rosto marcado e os olhos frios, estava diante dele. Você não deveria ter se metido nisso, disse, um sorriso sarcástico no rosto. Ricardo ficou em choque. O homem estava claramente à frente de um grupo que ele jamais imaginou que poderia estar conectado a ele. Por que você está aqui? Ricardo perguntou, a voz falhando, o nó na garganta se apertando. Deixe a Ana em paz. O homem apenas riu, um som cruel que ecoou pelo corredor. Você realmente não sabia? Ana é mais do que uma garotinha perdida. Ela é a peça-chave do nosso jogo. Ricardo sentiu a realidade despencar como um castelo de cartas. O que você quer dela? Você está tão cego, amigo. O seu sócio, aquele que você achou que era seu aliado, está profundamente envolvido com isso. Ana não é só uma criança abandonada. Ela é um ativo que pode gerar um lucro gigantesco. E você, Ricardo, também faz parte disso. As palavras batiam como um martelo em seu peito. Não! Ele balançou a cabeça, como se quisesse negar a verdade. Isso não pode ser verdade. O homem se aproximou, seu olhar penetrante endurecendo. Você vai ter que escolher de que lado está. Podemos trabalhar juntos, ou você pode ficar fora do caminho e ver. O que acontece com a garotinha? Uma onda gelada percorreu suas veias. Ricardo percebeu que todas as suas decisões estavam baseadas em um entendimento distorcido do que estava acontecendo. Nesse momento, a mulher que o guiou sentiu a necessidade de intervir. Você não pode fazer isso, Ricardo. Se você se aliar a eles, ela começou, mas foi interrompida por um estrondo na porta. Alguém entrava com força, e a luz fraca do corredor se foi. Não temos tempo, a mulher disse, puxando Ricardo na direção oposta. Mas antes que pudessem escapar, um grito aterrorizante ecoou pelo prédio. Era Ana, um misto de dor e desespero. Ana! Ele gritou, agora em pânico. Nesse instante, a mulher virou-se para ele com uma expressão que fez seu coração estagnar. Eu sinto muito, Ricardo, mas eu sou a sua irmã. Um silêncio pesado caiu na sala. Ele ficou paralisado. Ela, a irmã que ele acreditava ter perdido? Como é possível? Você está viva? A boca de Ricardo estava seca e sua mente girava. O que isso significava para tudo e todos ao seu redor? O passado que ele pensou que sabia estava se desfazendo em fumaça. Temos que ir agora. Eles virão atrás de nós.
E você precisa entender que não só Ana está em perigo, mas você também. Ele a olhou confuso. Isso não faz sentido. Como você pode ser minha irmã? O que mais você esconde? Ela parecia hesitar, os olhos cheios de lágrimas. Eu sempre estive perto, só que nunca tive coragem de me aproximar. E se você soubesse a verdade sobre o que aconteceu com nossa família, você não olharia mais para tudo isso da mesma forma novamente. De repente, um dos homens que estava de pé atrás deles gritou: "É agora! Vamos!" E as luzes do corredor começaram a desligar rapidamente, mergulhando tudo em um breu absoluto. Ricardo e a mulher se entreolharam. A urgência em seus rostos refletia o desespero da situação. Ele deu um passo em direção ao corredor escuro, a voz de Ana ecoando em seus pensamentos. Mas a incerteza no olhar de sua irmã o fez hesitar. O que mais ele não sabia? E se ela também estivesse envolvida no jogo? Então, em meio ao caos, uma explosão repentina de luz rasgou a escuridão, revelando uma cena que congelou o sangue de Ricardo. O homem que liderava o grupo não era apenas um capanga, mas o próprio sócio que ele acreditava ser um aliado. E atrás dele estava a figura conhecida, sua esposa, que ele achava ter perdido para sempre. Você não deveria ter vindo. Agora está tudo acabado. A voz dela era um eco distante, cheia de alba que Ricardo não conseguia identificar. O choque e a confusão tomaram conta dele. A verdade que estava prestes a ser revelada era mais devastadora do que ele poderia suportar. Seu mundo, que já parecia um labirinto, agora se transformava em um pesadelo. O que ele realmente sabia sobre as pessoas ao seu redor? E por que Ana era a chave para tudo? As perguntas o cercavam, enquanto a realidade se desdobrava em um jogo de traições e mentiras. Ele segurou a mão da mulher ao seu lado, sentindo o peso da escolha que tinha que fazer com a casa. Em chamas. A verdade o libertaria ou o destruiria. Ricardo estava paralisado. Sua esposa, a mulher que ele achava ter perdido para sempre, estava ali, diante dele, com um olhar que misturava raiva e tristeza. O choque o atingiu como um soco no estômago. "Lara!" Ele conseguiu sussurrar, a garganta apertada. Ela não respondeu, apenas olhou para ele, os olhos cheios de segredos e arrependimento. Ricardo queria entender, mas o tempo pressionava. "O que você está fazendo aqui? O que está acontecendo?" Sua mente girava. Ana era uma criança em perigo, e agora ele precisava lidar com a realidade que havia mudado drasticamente. "Ricardo, você não deve confiar neles." Lara apontou para o homem que havia revelado a verdade sobre Ana. A tensão entre os dois homens era palpável. O homem ri, como se tivesse escutado a conversa. "Ela está desesperada, Ricardo. É por isso que a manteve longe de você. Sua mulher esconde mais do que você imagina." "Cala a boca!" gritou Lara, os olhos fulminando. Ricardo sentiu o desespero crescer. A situação estava se complicando a cada segundo. Ele não sabia em quem confiar. "Lara, é a Ana. Precisamos tirá-la daqui antes que seja tarde." Ele olhou ao redor, o medo estampado em seu rosto. O que ele poderia fazer? Lara hesitou. Um fio de dúvida cruzou seu olhar. Mas então, do nada, um estrondo veio de fora, seguido por gritos e o barulho de vidros quebrando.
Era como se o abrigo estivesse sendo atacado. O chão tremeu e uma onda de pânico varreu a sala. "Todos para fora! Agora!" gritou um dos homens, enquanto tremores continuavam. Ricardo agarrou a mão de Lara, puxando-a em direção à porta. Ele não sabia onde estava Ana. O que era aquele caos? A mulher ao seu lado parecia hesitar, mas ele a arrastou consigo. "Vamos, precisamos achar a menina." Então, no meio daquela confusão, Lara virou-se de repente. "Você não entende. Foi tudo plano. Eu estava aqui para te proteger, mas a minha presença só complicou as coisas." Sua voz quebrou, e Ricardo teve o pressentimento de que havia algo profundo, algo que ele nunca soube, mas não havia tempo para perguntas. Ele forçou Lara a seguir, mas a conexão entre eles se tornava mais fracturada a cada passo. As lembranças dela, tudo o que houve entre eles, agora pareciam como sombras distantes, envoltas em mentiras e traições. Quando eles finalmente chegaram a uma saída lateral, o sol entrava. Em um cenário de destruição, o abrigo estava sendo invadido. Homens armados se espalhavam pelo local. A adrenalina corria em suas veias. "O que está acontecendo, Lara? O que você escondeu?" Ela hesitou, o olhar aterrorizado. "O que eu estou prestes a te contar pode mudar tudo, Ricardo. A verdade sobre quem eu sou. Eu sou mais do que você imagina." De repente, um barulho ensurdecedor fez o mundo em volta deles tremer. A porta principal do abrigo explodiu, estilhaçando madeira e metal. Uma fumaça densa tomou conta do lugar, tornando difícil até respirar. E entre a fumaça, Ricardo viu figuras se aproximando. "Fique atrás de mim!" ele gritou, se colocando na frente de Lara. Os instintos de proteção falavam mais alto, mas quando as sombras se tornaram mais nítidas, ele ficou em choque. Era Ana, mas não só ela. Havia outras crianças atrás dela. Elas estavam sendo levadas. A pequena Ana estava em perigo. Ricardo correu em direção a ela, mas algo a deteve. Lara segurou seu braço, desesperada. "Não vá! Eles vão!" Mas a advertência veio tarde demais. Ele viu um homem alto agarrar Ana. O coração de Ricardo parou. "Não!" ele gritou, enquanto um vazio se instalava no seu peito. Mas no instante seguinte, algo surpreendente aconteceu. Ao invés de lutar, Ana olhou para o homem e sussurrou algo. Nunca soubera o que ela dizia, mas a expressão dele mudou. Foi quando a verdade estourou dentro da mente de Ricardo. Ana não era uma criança comum. Ela tinha um poder que ninguém entendia, um poder que todos queriam. O chão abaixo dele parecia desmoronar. Tudo o que ele acreditava ter. Clareza agora parecia uma ilusão. O que essa menininha realmente era? E o que Lara realmente significava para toda a verdade que ele estava prestes a descobrir? "Ana!" ele gemeu, e a cena em frente a ele ficou envolta em um brilho ofuscante. Era tudo muito real, e ao mesmo tempo um pesadelo. Ele rapidamente percebeu. O tempo estava se esgotando, e as revelações que estavam por vir mudariam tudo para sempre. Ricardo estava paralisado. Sua esposa, a mulher que ele achava ter perdido para sempre, estava diante dele, com um olhar que misturava raiva e tristeza. O choque o atingiu como um soco no estômago. "Lara!"
Ele conseguiu sussurrar, a garganta apertada. Ela não respondeu, apenas o olhou, os olhos cheios de segredos e arrependimento. Ricardo queria entender, mas o tempo pressionava. O que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? Sua mente girava. Ana era uma criança em perigo, e agora ele precisava lidar com a realidade que havia mudado drasticamente. Ricardo, você não deve confiar neles. Lara apontou para o homem, que havia revelado a verdade sobre Ana. A tensão entre os dois homens era palpável. O homem riu, como se tivesse escutado a conversa. Ela está desesperada, Ricardo. É por isso que a manteve longe de você. Sua mulher esconde mais do que você imagina. Cala a boca! Gritou Lara, os olhos fulminando. Ricardo sentiu o desespero crescer. A situação estava se complicando a cada segundo. Ele não sabia em quem confiar. Lara, é a Ana. Precisamos tirá-la daqui antes que seja tarde. Ele olhou ao redor, o medo estampado em seu rosto. O que ele poderia fazer? Lara hesitou. Um fio de dúvida cruzou seu olhar. Mas então, do nada, um estrondo veio de fora, seguido por gritos e o barulho de vidros quebrando. Era como se o abrigo estivesse sendo atacado. O chão tremeu e uma onda de pânico varreu a sala. Todos para fora, agora! Gritou um dos homens, enquanto tremores continuavam. Ricardo agarrou a mão de Lara, puxando-a em direção à porta. Ele não sabia onde estava Ana. O que era aquele caos? A mulher ao seu lado parecia hesitar, mas ele a arrastou consigo. Vamos, precisamos achar a menina. Então, no meio daquela confusão, Lara virou-se de repente. Você não entende. Foi tudo plano. Eu estava aqui para te proteger. Mas a minha presença só complicou as coisas. Sua voz quebrou e Ricardo teve o pressentimento de que havia algo profundo. Algo que ele nunca soube. Mas não havia tempo para perguntas. Ele forçou Lara a seguir. Mas a conexão entre eles se tornava mais fraturada a cada passo. As lembranças dela, tudo o que houve entre eles, agora pareciam como sombras distantes, envoltas em mentiras e traições. Quando finalmente chegaram a uma saída lateral, o sol entrava em um cenário de destruição. O abrigo estava sendo invadido. Homens armados se espalhavam pelo local. A adrenalina corria em suas veias. O que está acontecendo, Lara? O que você escondeu? Ela hesitou, o olhar aterrorizado. O que eu estou prestes a te contar pode mudar tudo, Ricardo. A verdade sobre quem eu sou. Eu sou mais do que você imagina. De repente, um barulho ensurdecedor fez o mundo em volta deles tremer. A porta principal do abrigo explodiu, estilhaçando madeira e metal. Uma fumaça densa tomou conta do lugar, tornando difícil até respirar. E entre a fumaça, Ricardo viu figuras se aproximando. Fique atrás de mim, ele gritou, se colocando na frente de Lara. Os instintos de proteção falavam mais alto. Mas quando as sombras se tornaram mais nítidas, ele ficou em choque. Era Ana, mas não só ela. Havia outras crianças atrás dela. Elas estavam sendo levadas. A pequena Ana estava em perigo. Ricardo correu em direção a ela, mas algo a deteve. Lara segurou seu braço, desesperada. Não vá, eles vão. Mas a advertência veio tarde demais. Ele viu um homem alto agarrar Ana. O coração de Ricardo parou. Não! Ele gritou.
enquanto um vazio se instalava no seu peito. Mas no instante seguinte, algo surpreendente aconteceu. Ao invés de lutar, Ana olhou para o homem e sussurrou algo. Nunca soubera o que ela dizia, mas a expressão dele mudou. Naquele momento, a verdade estourou dentro da mente de Ricardo. Ana não era uma criança comum. Ela tinha um poder que ninguém entendia. Um poder que todos queriam. O chão abaixo dele parecia desmoronar. Tudo que ele acreditava ter clareza, agora parecia uma ilusão. O que essa menininha realmente era? E o que Lara realmente significava para toda a verdade que ele estava prestes a descobrir? Então, em meio ao caos, Lara gritou com uma força que o pegou desprevenido. Você precisa saber a verdade. Eu sou a mãe dela. Ricardo congelou. Mãe? Como isso era possível? Ele tinha perdido Lara. Como ela poderia ser a mãe de Ana? Como assim, mãe? Suas palavras saíram. De forma hesitante, sua mente tentando acompanhar o que acabara de ouvir. Ela respirou fundo, como se cada palavra fosse um peso. Ela é filha de um experimento. Nós tínhamos que mantê-la a salvo. O que dá poder a ela também causa um enorme perigo. Você não pode deixar que os outros a peguem. O pânico se espalhou em seu interior e a confusão tomou conta. Você está dizendo que ela não é apenas uma menina qualquer? E você estava em segredo o tempo todo? O tempo estava se esgotando e as revelações estavam apenas começando. Naquela explosão de verdades, o futuro de todos estava em jogo. E Ricardo percebeu que tinha que escolher de que lado estava, antes que fosse tarde demais. Essa era uma corrida contra o tempo, com vidas na balança. E ele estava prestes a descobrir que a verdadeira batalha estava apenas começando. Ricardo estava paralisado. Sua esposa, a mulher que ele achava ter perdido para sempre, estava diante dele, com um olhar que tinha uma mistura de raiva e tristeza. O choque o atingiu como um soco no estômago. Lara, ponto. Ele conseguiu sussurrar, a garganta apertada. Ela não respondeu. Apenas o olhou, os olhos cheios de segredos e arrependimento. Ricardo queria entender, mas o tempo pressionava. O que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? Sua mente girava. Ana era uma criança em perigo, e agora ele precisava lidar com a realidade que havia mudado drasticamente. Ricardo, você não deve confiar neles. Lara apontou para o homem que tinha revelado a verdade sobre Ana. A tensão entre os dois homens era palpável. O homem riu, como se tivesse escutado a conversa. Ela está desesperada, Ricardo. É por isso que a manteve longe de você. Sua mulher esconde mais do que você imagina. Cala a boca, gritou Lara, os olhos fulminando. Ricardo sentiu o desespero crescer. A situação estava se complicando a cada segundo. Ele não sabia em quem confiar. Lara, é a Ana. Precisamos tirá-la daqui antes que seja tarde. Ele olhou ao redor, o medo estampado em seu rosto. O que ele poderia fazer? Lara hesitou. Um fio de dúvida cruzou seu olhar. Mas então, do nada, um estrondo veio de fora, seguido por gritos e o barulho de vidros quebrando. Era como se o abrigo estivesse sendo atacado. O chão tremeu e uma onda de pânico varreu a sala. Todos para fora! Agora! Gritou um dos homens.
Enquanto tremores continuavam, Ricardo agarrou a mão de Lara, puxando-a em direção à porta. Ele não sabia onde estava Ana. O que era aquele caos? A mulher ao seu lado parecia hesitar, mas ele a arrastou consigo. Vamos, precisamos achar a menina. Então, no meio daquela confusão, Lara virou-se de repente. Você não entende. Foi tudo plano. Eu estava aqui para te proteger, mas a minha presença só complicou as coisas. Sua voz quebrou e Ricardo teve o pressentimento de que havia algo profundo, algo que ele nunca soube. Mas não havia tempo para perguntas. Ele forçou Lara a seguir, mas a conexão entre eles se tornava mais fraturada a cada passo. As lembranças dela, tudo o que houve entre eles, agora pareciam como sombras distantes, envoltas em mentiras e traições. Quando finalmente chegaram a uma saída lateral, o sol entrava em um cenário de destruição. O abrigo estava sendo invadido. Homens armados se espalhavam pelo local. A adrenalina corria em suas veias. O que está acontecendo, Lara? O que você escondeu? Ela hesitou, o olhar aterrorizado. O que eu estou prestes a te contar pode mudar tudo, Ricardo. A verdade sobre quem eu sou. Eu sou mais do que você imagina. De repente, um barulho ensurdecedor fez o mundo em volta deles tremer. A porta principal do abrigo explodiu, estilhaçando madeira e metal. Uma fumaça densa tomou conta do lugar, tornando difícil até respirar. E entre a fumaça, Ricardo viu figuras se aproximando. Fique atrás de mim, ele gritou, se colocando na frente de Lara. Os instintos de proteção falavam mais alto. Mas quando as sombras se tornaram mais nítidas, ele ficou em choque. Era Ana, mas não só ela. Havia outras crianças atrás dela. Elas estavam sendo levadas. A pequena Ana estava em perigo. Ricardo correu em direção a ela, mas algo a deteve. Lara segurou seu braço, desesperada. Não vá! Eles vão! Mas a advertência veio tarde demais. Ele viu um homem alto agarrar Ana. O coração de Ricardo parou. Não! Ele gritou, enquanto um vazio se instalava no seu peito. Mas no instante seguinte, algo surpreendente aconteceu. Ao invés de lutar, Ana olhou para o homem e sussurrou algo. Nunca soubera o que ela dizia, mas a expressão dele mudou. Naquele momento, a verdade estourou dentro da mente de Ricardo. Ana não era uma criança comum. Ela tinha um poder que ninguém entendia. Um poder que todos queriam. Ela é a chave para tudo. A verdadeira peça desse quebra-cabeça, disse o homem enquanto Ana o encarava com uma determinação que ele nunca tenha visto antes. Ela pode mudar o jogo. Ricardo sentiu seu estômago revirar. Mudar o quê? O que você quer dizer? Sua voz estava cheia de pânico. O chão abaixo dele parecia desmoronar. Tudo que ele acreditava ter clareza agora parecia uma ilusão. O que essa menininha realmente era e o que Lara realmente significava para toda a verdade que ele estava prestes a descobrir. Então, em meio ao caos, Lara gritou com uma força que o pegou desprevenido. Você precisa saber a verdade. Eu sou a mãe dela. Ricardo congelou. Mãe? Como isso era possível? Ele tinha perdido Lara. Como ela poderia ser a mãe de Ana? Como assim, mãe? Suas palavras saíram de forma hesitante.
sua mente tentando acompanhar o que acabara de ouvir. Respirou fundo, como se cada palavra fosse um peso. Ela é filha de um experimento. Nós tínhamos que mantê-la a salvo. O que dá poder a ela também causa um enorme perigo. Você não pode deixar que os outros a peguem. O pânico se espalhou em seu interior e a confusão tomou conta. Você está dizendo que ela não é apenas uma menina qualquer? Você estava em segredo o tempo todo? O tempo estava se esgotando e as revelações estavam apenas começando. Naquela explosão de verdades, o futuro de todos estava em jogo, e Ricardo percebeu que tinha que escolher de que lado estava, antes que fosse tarde demais. Essa era uma corrida contra o tempo, com vidas na balança. E ele estava prestes a descobrir que a verdadeira batalha estava apenas começando. Ricardo estava paralisado. Sua esposa, a mulher que ele achava ter perdido para sempre, estava diante dele, com um olhar que mesclava raiva e tristeza. O choque o atingiu como um soco no estômago. Lara, ele sussurrou, a garganta apertada. Ela não respondeu. Apenas o olhou, os olhos cheios de segredos e arrependimento. Ricardo queria entender, mas o tempo estava correndo. O que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? Sua mente girava. Ana era uma criança em perigo, e agora ele precisava lidar com tudo isso. Ricardo, não confie nele. Lara apontou para o homem que tinha revelado a verdade sobre Ana. A tensão no ar era palpável. O homem sorriu, como se tivesse escutado a conversa. Ela está desesperada, Ricardo. É por isso que a manteve longe de você. Sua mulher esconde mais do que você imagina. Cala a boca! Gritou Lara, olhos fulminando. Ricardo sentiu o desespero crescer. A situação estava se complicando a cada segundo. Lara, é a Ana. Precisamos tirá-la daqui antes que seja tarde. Ele olhou ao redor, o medo estampado em seu rosto. O que ele poderia fazer? Lara hesitou. Uma sombra de dúvida cruzou seu olhar. Mas antes que pudesse responder, um estrondo veio do lado de fora. Gritos e vidros quebrando. O abrigo estava sob ataque. O chão tremeu e uma onda de pânico varreu a sala. Saia da frente! Todos para fora agora! Gritou um dos homens enquanto tremores aumentavam. Ricardo agarrou a mão de Lara, puxando-a em direção à porta. Vamos! Precisamos achar a Ana! Ele não sabia o que estava acontecendo. O que era aquele caos? Lara parecia hesitar, mas ele a arrastou consigo. Você não entende. Foi tudo um plano. Ela disparou, o olhar cheio de desespero. Eu estava aqui para proteger você, mas minha presença só complicou tudo. Sua voz tremia e Ricardo sentiu que havia um peso escondido nas palavras dela. A conexão entre eles estava se desfazendo a cada passo. As lembranças que tinha dela, tudo que viveram juntos, agora pareciam sombras distantes, envoltas em mentiras e traições. Quando finalmente chegaram a uma saída lateral, o sol entrava em um cenário de destruição. O abrigo estava sendo invadido. Homens armados se espalhavam pelo local. A adrenalina corria nas veias de Ricardo. O que está acontecendo, Lara? O que você escondeu? Ela hesitou, o olhar aterrorizado. Que estou prestes a te contar pode mudar tudo, Ricardo. A verdade sobre quem eu sou. Eu sou mais do que você imagina. Nesse instante, a porta principal do abrigo explodiu, estilhaçando madeira e metal. Uma fumaça densa tomou conta do lugar, dificultando a respiração.
Entre a fumaça, Ricardo viu figuras se aproximando. "Fique atrás de mim", ele gritou, se colocando na frente de Lara. Mas quando as sombras se tornaram mais nítidas, o coração de Ricardo parou. Era Ana, mas não só ela. Havia outras crianças atrás dela, todas parecendo desesperadas. A pequena Ana estava em perigo. Ricardo começou a correr em direção a Ana, mas Lara o segurou. "Não vá! Eles vão!" Mas a advertência veio tarde demais. Ele viu um homem alto agarrar Ana. O coração de Ricardo despencou. "Não!" ele gritou, a voz cheia de desespero. No entanto, no instante seguinte, tudo mudou. Ana olhou nos olhos do homem, seu olhar firme e decidido. "Você não pode me levar, eu não sou o que você pensa que sou." O homem hesitou, a expressão em seu rosto se transformando. "Como assim?" ele falou, perplexo. E ali, naquele momento, tudo veio à tona. "Ana é uma arma", Lara sussurrou com um olhar desesperado. "Ela é a verdadeira chave para um poder que ninguém consegue controlar." O chão sob os pés de Ricardo parecia desmoronar. Ele olhou para Lara, confusão dominando seus pensamentos. "O que você está dizendo? O que isso quer dizer para nós?" Então, de forma inesperada, Ana abriu a boca e bradou, seu tom autoritário ressoando no ar turbulento. "A verdade é que eu sou a ligação entre vocês dois. Eu sou a razão do seu reencontro. Mas se me levarem, tudo isso termina. Seu mundo vai desmoronar." As palavras de Ana reverberaram como um eco em um abismo. Ricardo olhou para Lara, depois para Ana, e em um piscar de olhos, tudo o que acreditava foi convocado ao caos. "Como você pode ser filha dela?" ele perguntou, a mente a mil, sentindo que a roda do destino girava sem controle. "Eu sou apenas o experimento, mas a ligação que eu tenho com você é mais forte do que você pode imaginar." Ana continuou, os olhos brilhando com uma luz que iluminou o ambiente apagado. A verdade caiu como uma bomba. Ricardo se viu no meio de um vendaval de emoções, entre a dor e a revelação. Ele tinha que escolher entre o que sabia e o que estava prestes a descobrir. As fumaças em torno deles aumentaram. O caos se tornava mais intenso. O passado e as mentiras o cercavam. E nesse momento ele sentiu que tudo o que tinha construído podia ser destruído em instantes. As consequências de suas escolhas agora se apresentavam de forma brutal. O velho Ricardo e a ideia de um futuro limpo desmoronavam. "Ricardo, precisamos correr!" Lara gritou, puxando-o, mas ele não conseguia se mover. As peças estavam se encaixando de uma forma que o deixava paralisado. O que mais havia por trás daquela conexão? O que significava tudo aquilo? E ao olhar para Ana, ele percebeu que a única certeza que tinha até aquele momento agora se dissolvia em incertezas. As revelações o deixaram sem chão e no meio daquela confusão, um novo mistério se formava. Um dilema que poderia definir não só seu futuro, mas o futuro de todos. Era apenas o começo, e a linha entre o que era certo e o que era perigoso estava prestes a se apagar. Ricardo sentiu seu coração disparar enquanto a fumaça ao redor deles se tornava mais densa. A cena estava caótica. O abrigo, que antes era um santuário,
Agora era um campo de batalha. Ana estava a poucos passos, mas algo dentro dele pesava mais que 1000 quilos, fazendo-o hesitar. O homem à sua frente estava prestes a levar a única esperança que ele tinha. Ana, não! Ele gritou, a voz saindo com uma urgência que cortou o ar. Neste momento, não havia dúvida. Ele precisava proteger a menina a todo custo. Mas o olhar de Ana era firme, quase como se ela soubesse algo que ele não sabia. Ricardo, me escute, eu sou a chave, Ana disse, e suas palavras soaram como um feitiço. Se eu for com ele, todos vocês estarão em perigo. O homem a soltou, confuso, como se tivesse ficado perplexo por um instante. E isso fez com que Ricardo se movesse. Ele avançou, segurou a mão de Ana e a puxou para perto. Ninguém vai te levar a lugar nenhum. Ele se virou para Lara e seus olhos se encontraram. A lembrança do que ela havia dito há pouco ecoou em sua mente. Eu sou a mãe dela. Lara, o que você quer dizer com isso? A pergunta saiu quase como uma súplica. A verdade começava a desmoronar sobre ele e ele mal conseguia se segurar. Se Lara fosse realmente a mãe de Ana, tudo o que conhecia seria transformado. Ricardo, nós não temos tempo. Se não sairmos daqui agora, podemos perder essa chance. Lara insistiu, puxando-o. A verdade vai te machucar, mas precisamos salvar Ana. Os gritos e os sons de luta aumentavam, mas a verdadeira batalha estava dentro dele. A confusão, a dor e a luta pela lealdade agora eram palpáveis. Ele olhou para Ana, que parecia pequena, mas cheia de força. Ana, você sabe o que fazer? Ele perguntou, sua voz trêmula, mas determinada. A menina respirou fundo. Eu preciso que você acredite em mim. Juntos podemos parar isso. Aquela certeza deu um pouco de esperança a Ricardo. Sem pensar 2 vezes, ele balançou a cabeça. Vamos sair, agora! Ele tomou a frente, segurando a mão de Ana com firmeza, enquanto Lara o seguia de perto. Com os pés pesando, eles avançaram pelo corredor em meio ao caos. O coração de Ricardo estava a 1000, mas havia determinação em seu olhar. Eles chegaram a uma saída lateral, onde o ar fresco os envolveu. Mas a liberdade estava longe. O barulho de tiros e gritos soava mais forte. Ricardo olhou para trás e viu sombras se levantando. Eram aqueles que queriam capturar Ana. Corra! Ele gritou. E eles começaram a correr, os peitos arfando, as pernas gritando por descanso. As imagens do passado dançavam na mente de Ricardo, mas tudo agora parecia irrelevante quando havia a vida da menina em suas mãos. Quando chegaram ao final da rua, uma ideia cruzou a mente de Ricardo. Onde podemos nos esconder? Ele perguntou, olhando ao redor. Lara respirou. Tem um lugar seguro que eu conheço, uma casa de amigos. Mas não podemos parar. Eles podem nos encontrar. Antes que pudessem se mover, uma luz forte iluminou o ambiente. Era uma van preta, parada em alta velocidade. Os homens que os perseguiam saíram do abrigo, e todos os instintos de sobrevivência gritaram para que fizessem algo. Rápido, entrem! Ricardo gritou. Mas a voz de Lara veio atrás dele. Não, é uma armadilha. A dúvida voltou, mas a agonia do momento não permitiu outra escolha. Ele empurrou Ana para dentro, enquanto Lara
também se jogou. Dirija! Ricardo gritou, e o motorista não hesitou. O carro acelerou, afastando-se da confusão. Lá dentro, o silêncio reinava por alguns momentos, até que o motorista, um rosto conhecido, um velho amigo de Ricardo, olhou para eles, preocupando-se. O que aconteceu? É uma longa história, Ricardo respondeu, mas sabia que eles tinham que falar. Mesmo que a vulnerabilidade fosse arriscada, ele notou que tinha que confrontar cada parte de sua realidade. Lara estava pálida. Ricardo, precisamos explicar tudo. Ela deve saber antes do que acontecer. Ana olhou de um a outro, e por um instante, tudo mudou. Uma nova decisão. Estou pronta. E quando a van contornou a esquina, Ricardo finalmente sentiu que poderia respirar. O futuro estava incerto, e as verdades estavam apenas começando a surgir. E ele sabia que as escolhas que fariam a partir dali moldariam o destino de todos. Assim que chegarmos ao local, tudo mudará. Mas independente do que aconteça, eu estarei ao seu lado, disse ele a Ana, que sorriu, uma pequena chama de esperança surgindo. Eu sei, nós somos uma família agora. E aquilo fez todo o sentido naquele momento. O que viria a seguir? Eles não sabiam, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. E agora, se você chegou até aqui e ficou tão impactado quanto eu, é hora de agir. Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer com que mais pessoas conheçam essa narrativa incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Eu quero saber sua opinião. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs amam apoiar o canal, então faça a sua parte.